A paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus por cá, pastor Francisco Silva, abraçando a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluia. Estamos aqui, como está na inscrição abaixo, no post, encerramento do terceiro trimestre 2023. Estaremos ministrando aí sobre esta aula, o mundo de Deus, aí no mundo dos homens. E você é nosso convidado especial, está aí conosco para meditar na palavra de Deus, o alimento espiritual. Eu gostaria que desejava você compartilhasse este ensinamento e Deus continue a abençoar a sua vida. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, te agradeço por esta ímpar e rica oportunidade de poder estar, Senhor da glória, mais uma vez ministrando para a aula da escola bíblica dominical. Eterno Deus, abençoa cada vida, cada pessoa, cada lar, cada pessoa que ouvirá, vai chegar a ouvir a tua palavra, que sejam impactadas, que sejam, aleluia, receptivas à voz do teu Espírito Santo. Seja conosco, é o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Que bom estar, aleluia, aí convosco, neste momento glorioso, aleluia, momento de aprendizado, aleluia, momento em que nós estamos a aprender, aleluia. Bom dia na paz do Senhor, irmã Fátima. Compartilha aí, irmã Fátima, nos seus contatos esta live ao vivo, aleluia, para que outras vidas sejam abençoadas, aleluia. Vamos ouvir um hino e você medite na letra deste hino. Eu creio que Deus vai continuar falando com a sua igreja, porque Deus é bom e a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos aí então ouvir. Essa terra vai pegar fogo. Aonde é que você vai morar? Eu vou morar com Jesus lá no céu. Eu vou morar com Jesus lá no céu. Não haverá raiz nem ramo. Aonde é que você vai morar? Não haverá raiz nem ramo. Aonde é que você vai morar? Eu vou morar com Jesus lá no céu. Eu vou morar com Jesus lá no céu. Essa terra vai pegar fogo. Aonde é que você vai morar? Essa terra vai pegar fogo. Aonde é que você vai morar? Eu vou morar com Jesus
maiores promessas que nós temos da parte de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Marcos 13:32. Mas de uma coisa nós temos certeza: fiel é o que nos prometeu. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Mais ou menos, daqui a pouco estaremos trazendo o ensinamento da palavra de Deus. Fizeram tudo o que eles queriam pra ver se conseguiam a torre de Babel. Diziam todos: queremos construir uma torre pra subir até chegar no céu. Mas o Senhor Deus estava contemplando, ainda foi deixando a torre prosseguir. Mas um dia, naquela construção, formaram confusão e não puderam concluir. Um pedia água, o outro não entendia. Mas se pedisse pedra, tijolo o outro trazia. Foi uma confusão entre aquela gente. É por isso que existe japoneses e ingleses, outras línguas diferentes. Mas felizmente tiveram que parar. Deus proibiu a obra pra não continuar. Seria grande a decepção se Deus com suas mãos quisera derrubar. Deus é prudente, cheio de conhecimento, não quis ordenar o vento pra torre não ceder. Aquele povo da torre de Babel entendeu que lá no céu existe um Deus de poder. Um pedia água, o outro não entendia. Mas se pedisse pedra, tijolo o outro trazia. Foi uma confusão entre aquela gente. É por isso que existe japoneses e ingleses e outras línguas diferentes. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, a Ele toda exaltação. Amados em Cristo Jesus, sabemos que estamos chegando aí ao final de mais um trimestre, terceiro trimestre de 2023. Essa lição que estamos encerrando, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós tivemos o nosso amado e querido comentarista, pastor Douglas Batista, pastor Douglas Batista, que é doutor em teologia, presidente da Assembleia de Deus de Missão no DF, Distrito Federal, e presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADP. Domingo será o encerramento deste trimestre, e nós já teremos aí esta revista Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Essa lição temos por honra receber os comentários do pastor Wagner Gabi.
temos aqui a sua biografia. Ele é líder da Assembleia de Deus em Curitiba, no Paraná, conferencista, advogado e escritor de obras da CPAD, entre elas As Doenças do Século, Planejamento e Gestão Eclesiásticas, Relações Públicas para Líderes Cristãos e As Parábolas de Jesus, todas publicadas pela CPAD, né? Então, isso será o próximo trimestre que nós estaremos ministrando, quarto trimestre de 2023, em nome do Senhor Jesus. Você é convidado a se matricular em nossa Escola Bíblica Dominical. Procure a Secretaria da Igreja, os secretários da Escola Bíblica Dominical, e leve a sua família para aprender a Palavra de Deus. Em um breve resumo desse trimestre, nós tivemos a lição, 12 lições já concluídas. A primeira, a igreja diante do espírito da Babilônia, que foi essa primeira lição no dia 2 de julho. Depois viemos com a deturpação da doutrina bíblica do pecado, a lição número 2. A lição número 3, o perigo do ensino progressista. A lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Lição número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. A lição número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Lição número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Lição número 8, transgênero. Que transrealidade é essa? Lição número 9, uma visão bíblica do corpo. A lição número 10, renovação cotidiana do homem interior. A 11ª lição, cultivando a convicção cristã. E a 12ª lição, foi domingo passado, sendo a igreja do Deus vivo. E o próximo domingo, esta lição que estaremos aqui aprendendo, o mundo de Deus no mundo dos homens, né? O mundo de Deus no mundo dos homens. Primeiramente, domingo passado, nós aprendemos o que é ser igreja, né? A igreja que ela é apresentada como santa e imaculada, né? E também chamada de noiva do Cordeiro, e outros nomes comparado ao astro, né? E a igreja como nós somos um templo, né? Igreja não como construção de cimento, né? Mas a igreja como templo do Senhor, morada do Espírito Santo. Aleluia. Somos considerados como astros no mundo, né? Como sal da terra, luz do mundo, como a própria Bíblia diz, né? Que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então a igreja não pode estar escondida no mundo, né? E aí nós percebemos que na lição passada que a igreja, ela não está livre de influências nocivas, né? A igreja sempre está sofrendo ataques no sentido de enfraquecer a sua identidade, né? De querer tirar a igreja do foco, na qual nós entendemos que a única representante de Cristo no mundo é a igreja. É a única representante de Cristo no mundo. Então, quando há uma força, quando há um trabalhar para descaracterizar esta igreja, esta representação de Cristo, então, lógico que não vai acontecer nunca, porque é uma promessa dita pelo próprio Senhor Jesus, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? A igreja de Deus, né? Nunca vai prevalecer, embora que ela venha sendo atacada, embora que ela venha sendo desfigurada, ou tentando desfigurar, né? Mas prevalecer mesmo, nunca irão prevalecer. Aleluia, porque ela é edificada sobre uma rocha, né? Ela é edificada sobre uma rocha. Então aprendemos muito da natureza da igreja de Deus vivo,
Cristo e o relacionamento com a igreja, as armas da igreja do Deus vivo, né? O zelo pela verdade, o ensino da verdade, né? Então, falamos lá que diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante, porque ela é guardiã da única verdade que liberta. João 8, né, e 36 lá, a única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada, porque Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja, e a requer é santa, pura e irrepreensível, né? Por isso que Paulo, ele escrevendo uma das suas epístolas, ele diz que todo o nosso corpo, toda a vossa alma, todo o vosso espírito estejam irrepreensivelmente, né, guardado, preservado para a vinda do Senhor Jesus, né? Todo o vosso corpo, toda a vossa alma e todo o vosso espírito estejam preservados, né? Então, nós somos o sal, e o sal ele preserva, o sal ele tempera, mas ele tem também a influência o sal tem a característica de tempero, mas de preservação, né? De conservação. Ele tem este ofício, né? Então, a lição 13ª tem por título o mundo de Deus no mundo dos homens. O texto áureo se encontra em Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, né? Dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Deus conosco. Mateus 1 e 23. Na verdade prática, nós temos aqui, na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Veja bem, nessa dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores de Deus, né, no mundo. Quais são esses valores aqui, né? A leitura bíblica em classe, Mateus 1, versículo 21, Gálatas 4, versículo 3 ao 7. Nós lemos aqui Mateus 1 e 23, 21, 22, 23, né? Onde diz que ele dará à luz um filho, e ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzida, Deus conosco. Gálatas 4, 3 diz: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estão debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então a igreja, irmão, ela é a expressão visível do reino de Deus no mundo. Então há um contraste, né, entre os que representam os valores do reino e os que representam os valores do mundo. Há um contraste, irmão. Você observe, quando Tiago escreve no capítulo 4, ele diz: adúlteros, né, e adúlteras, não sabeis vós, né, que a amizade do mundo constitui-se inimizade com Deus. Por quê, irmão? Porque nunca houve e nunca haverá um consenso, ou uma paz, ou uma concordância entre Cristo e Belial.
Não, nunca haverá uma harmonia entre a igreja do Deus vivo, né? Ou seja, o mundo de Deus e o mundo dos homens, eles não vão ter uma associação, não vai ter essa aliança, não vão, como diz a palavra do Senhor, leamos, andarão os dois juntos, se não tiver de acordo. Você acha que duas pessoas andam juntos, têm uma sociedade, têm harmonia, têm uma paz, estão ligados, se não houver entre as partes o mesmo consenso, né, não vai haver, né, não vai haver isso. Não podemos, por isso que a Bíblia diz assim, que não podemos amar a dois senhores. Por quê? Porque você há de abandonar um e deixar o outro. Não tem como ter esse amor a dois. Em relação ao mundo de Deus, no mundo dos homens vai ter sempre esse contraste, né? Vai ter essa ideia do politicamente, em Deus não, em relação ao mundo, não há ideia do politicamente correto. Deus não é politicamente correto, né, para o mundo. Por isso que tentam a cada dia dizer que a Bíblia, essas coisas precisam ser ressignificadas, precisa ser mudada, precisa ser alterada algumas coisas da Bíblia, porque para alguns a Bíblia tornou-se retrógrada, tornou-se obsoleto os ensinos, não atendem à modernidade. Mas para quem conhece a palavra de Deus, sabe que a palavra de Deus não contém, a Bíblia não contém somente a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, inclusive a palavra de Deus viva. A palavra, ela é viva, ela é eficaz. A palavra não é morta, a palavra não é um livro, um romancismo, embora que a Bíblia contenha partes poéticas, né? A Bíblia ela é escrita em vários contextos, e se encontra poemas, se encontra salmos, música, louvor, ela é histórica, ela, tudo isso é literária, mas a Bíblia, a palavra de Deus é muito mais do que esses conceitos. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que vai até juntas, medulas, ósseas, e vai até a divisão da alma e do espírito, né? Isso é a palavra de Deus, né? Há quem diga que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal, as notícias de hoje, né? As notícias que já rodaram o mundo hoje e ontem. A Bíblia é mais atual do que essas notícias. Aleluia, porque a Bíblia se cumpre a cada dia. Aleluia, louvado seja Deus. E por ela que nós nos regemos, né? É pela palavra que nós andamos, é pela palavra que nós caminhamos, é pela palavra que nos direcionamos. Como o salmista diz no Salmo 119, é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ela é quem nos guia, é o farol, aleluia, é a bússola do viajante, né? E todo aquele que nele crê, como o Senhor Jesus diz, como aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, né? Quem crê como diz as Escrituras, né? Então precisamos que crer como diz as Escrituras. Então quem crer assim será salvo. Mas quem não crê, portanto, a Bíblia diz que será condenado. Mas esta última parte, que é uma expressão dura, mas é uma expressão bíblica, é a expressão do próprio Senhor, não é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus não quer que nenhum de nós se perca, né? Nenhum, mas quer dizer,
Há um desejo. Quando a Bíblia diz que Deus quer, é porque há um desejo. Que todos, né, se arrependam, se convertam e vivam, né? Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, você deve ter, com certeza, ouvido falar em valores, né? E vivemos aí, até clamamos por ser valorizados, né? Todo mundo, independente da sua classe, independente da sua fé, religiosidade, ou no seu emprego, no seu trabalho, na sua vida, no seu lar, né? Ou daquilo que todo mundo ele sonha e deseja, e às vezes é nela ser valorizado naquilo que faz, naquilo, porque os valores são essenciais para a nossa vida. E ao estudar aqui essa lição, na verdade, há um estímulo aqui a viver de acordo com esses valores do reino de Deus, né? Aleluia. Porque se nós vivemos aqui esses valores que nós vamos estudar aqui, valores que foram disseminados, valores que foram expressivos, valores que foram vindo à oralidade advinda do Mestre Jesus lá no Sermão da Montanha, né? Se nós primarmos aqui por estes valores, nós vamos perceber, a igreja vai perceber que a melhor forma de resistir ao espírito desse tempo, espírito com M minúsculo, né? Porque há um Deus desse século, né? A gente sabe que há um Deus com D minúsculo. Não se escreve Deus com D minúsculo. Deus é com D maiúsculo. E quando a Bíblia fala Deus desse século, ela inicia a palavra com D minúsculo, identificando que não é o Deus Todo-Poderoso que cega o entendimento. Não. Muito pelo contrário, a palavra é luz. A palavra veio para esclarecer. A palavra veio para... A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra vem trazer esclarecimento. A palavra é considerada nos primórdios, e ainda hoje também consideramos assim como boas novas. O Evangelho é as boas novas de salvação. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado, né, os pés que proclamam as boas novas do Senhor. Então, a melhor forma de resistir aqui, esse espírito desse tempo, é viver sob a direção do Espírito Santo. Agora sim, com o E maiúsculo, né? E o S maiúsculo também, Espírito Santo, manifestando assim a ética e os valores do reino de Deus que estão expressos no desenvolvimento do fruto do Espírito. O fruto do Espírito lá de Gálatas, né? Que ali tem, nós sabemos, existe o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, que nos reveste o homem, nos capacita para uma desenvoltura maior nas pregações, quando orarmos, quando impormos as mãos para a repreensão de demônios e outras obras mais que estão intrínsecas ou inseridas no pacote, podemos assim dizer, no combo das promessas que o Senhor deu à igreja, na missão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? E diz, imporão as mãos sobre os enfermos, meu nome expulsarão demônio. Então todas essas ações, a igreja recebe esse poder através do batismo com o Espírito Santo, que o homem é revestido para poder atuar nesses campos. Agora já o fruto do Espírito, né, aí já trabalha o caráter, já trabalha mais as ações que o homem, que os crentes, que a igreja, ela vai ter neste mundo, o comportamento de cada um, a ação de cada um em relação ao próximo,
em relação a este mundo, né, a forma de vida, né, aleluia, como agirmos neste mundo, porque o fruto do Espírito é amor, né, paz, benignidade, bondade, aleluia, tudo isso, aleluia, vem através do fruto, do desenvolvimento do fruto do Espírito na vida do homem. Então, amados irmãos, as Escrituras aqui revelam que haverá um futuro reino literal. Sim, há um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, queríamos tempo aqui para trabalharmos aqui as dispensações que o mundo ele já vivenciou, né? O mundo já vivenciou várias dispensações existentes. Nós vamos fazer só um breve resumo aqui, para nós entendermos qual dispensação nós estamos vivendo hoje. Essas dispensações, o que elas significam para as nossas vidas, né? A dispensação da inocência foi aquela dispensação na qual viveu Adão e Eva, né? No período de inocente, quando eles eram inocentes, quando eles não tinham conhecimento do pecado, quando não tinham conhecimento do erro, né? Quando caíram, passou aquela dispensação, veio a dispensação da consciência, aonde o homem agora ele é cônscio, onde agora o homem ele tem plena consciência do erro e do pecado, né? Por isso que os que morreram sem lei serão julgados sem lei, porque a sua própria consciência, quando Paulo escreve aos Romanos, a Bíblia diz que o que Deus criou torna o homem inexcusável de que ele é Deus, né? Toda a criação, o sol, as nuvens, a noite, o dia, a noite faz menção outro dia, todo o movimento, né? Todo o trabalhar de Deus na natureza, quando o homem olhar para ela, a sua própria consciência, ela emite o som, ela emite a sensibilidade de que há um Deus, né? Então, se o homem rejeitou a Deus num período onde não tinha lei, onde não tinha escrita, não tinha evangelho, ele será julgado pela sua própria consciência. E essa foi uma dispensação, a segunda dispensação, a dispensação do governo humano, a dispensação da promessa, a dispensação da lei, a dispensação da graça, né? E nós estamos aqui trabalhando essa dispensação da graça. Louvado seja Deus. Então, nessa presente dispensação agora, né? Nessa presente dispensação da graça, esse reino é espiritual, né? Esse reino aqui é espiritual. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Ele não é uma dispensação carnal, não é uma dispensação carnal. Aleluia. Então, meus amados em Cristo Jesus, como você sabe, Jesus, quando ele veio à terra, quando o Senhor Jesus houve a encarnação, não a reencarnação, mas a encarnação, encarnado, é o verbo encarnado, né? Aleluia. Jesus, ele nasceu da Virgem Maria, né? Mas o pai biológico de Jesus não era José, né? Não era José. Como Deus, ele tem pai, mas não teve mãe, né? Como humano, ele teve mãe, mas não teve pai. Precisa dar esse entendimento aí. Por quê? Porque, na verdade, José não é o pai biológico de Jesus, né? Ele estava desposado de Maria, e o anjo apareceu a ele
E a própria Maria dizendo que ela, que ela não temesse receber no seu ventre o que estava sendo gerado. O que estava sendo gerado dela vinha do Espírito Santo. Não era de uma coabitação, não era de uma junção carnal, né? Era assim, numa operação do Espírito Santo de Deus. E assim a história você, aleluia, já sabe e conhece, né, que o Verbo se fez carne. O Verbo era Deus, aleluia, e habitou entre nós. Até o nome de Jesus, quando diz aqui na leitura, né, no texto áureo, eis que a Virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Quer dizer, Deus, ele veio através de Cristo Jesus, ele veio habitar entre nós. O apóstolo Pedro, num dos seus testemunhos, ele diz: nós vimos a glória do unigênito do Pai, né? Nós estivemos com ele, nós comemos com ele, nós vimos a sua glória. Então, só que este reino aqui, nessa dispensação da graça, ele é um reino espiritual. Você tanto vê que houve uma rejeição de Jesus como Messias, e muitas perguntas, até o próprio João perguntou, né, mandou, quando estava no cárcere, preso no cárcere, mandou perguntar se Jesus era o Messias mesmo, ou se haveria de esperar por outro. E Jesus mandou avisar a Pedro o que estava acontecendo, né, na terra, o que estava acontecendo. Os mortos eram ressuscitados, né, os leprosos eram limpos, aleluia, o reino de Deus, o evangelho estava sendo pregado, né? Então, houve muita rejeição quanto a ser o Jesus o Messias prometido. Nós vemos também lá no capítulo 4 de João, quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana, nós vemos que há uma confusão na mente daquela mulher, que ela diz: nós estamos aguardando o Messias que há de vir, nós temos que ouvi-lo. E Jesus disse: ora, sou eu que falo contigo, né? Sou eu que falo contigo. Então, muitos não entenderam ali a chegada do Messias, porque na verdade eles eram cegos, né? Cegos do próprio entendimento, porque eles tinham na sua mão, eles tinham o livro da lei, eles tinham, né? Eles tinham o livro da lei, tinham conhecimento. O próprio Espírito de Deus, né, revelado-se a Moisés, profetizou: após mim virá outro maior do que eu, a ele ouvi. E Moisés estava falando do próprio Jesus, né? Aleluia. O Senhor disse a Abraão viu o meu dia e se alegrou. Então, mas eles fecharam o entendimento. Porque, vejamos, em Zacarias capítulo 9, e ali versículo 9, está escrito assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no quê? Num jumento. É assim que a palavra de Deus diz: um jumentinho, cria de jumenta. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Então, os habitantes de Jerusalém, eles foram personificados como filha de Sião, e a filha de Jerusalém, que representando ali toda a nação de Israel. Então, eles foram o quê? Aqui eles foram exortados a acolher, a receber o rei, mas não receber com medo, mas com alegria. Alegre-se muito. Só que eles não entenderam.
Por isso que o Senhor Jesus, ele diz assim: eu vim para o que é meu, mas os meus não me receberam, né? Na verdade, Jesus veio para o Messias prometido, né? Porque eles pediram um rei nos dias de Saul, e Deus já tinha um rei preparado. Só que ele vinha, o rei que eles tanto pediam: nós queremos ser como as outras nações, nós queremos um rei. E insistiram, né, com Saul, que foi um rei segundo o coração do homem, né, segundo o coração do homem. Depois surgiu Davi, que era segundo o coração de Deus. Mas o rei já estava prometido. O rei viria, era promessa, era profético, o rei viria. E o rei viria o quê? Montado no jumentinho. Só que se o reino de Deus fosse material, se o reino de Deus aqui fosse material, na verdade Jesus não apareceria assim nesse jumentinho, porque o jumento, o anúncio que o rei vem, aqui em Zacarias 9:9, se refere ao Messias, o rei Messias, que foi anunciado. E quando diz que ele é justo, o adjetivo justo aqui esclarece seu caráter quanto ao seu reinado. Virá como libertador. Então, montado num jumentinho, significa que Jesus veio com uma entrada pacífica. Montado em jumento, foi cumprido quando ele se apresentou a Israel na entrada triunfal ali em Mateus 21, 1 ao 5. Mas por que eu falo assim desse reino que é espiritual? O Senhor disse: meu reino não é daqui. Daniel disse que o reino é eterno. O profeta Daniel, né? Que nunca vai ser destruído. Então eles esperavam o quê? Eles esperavam que Jesus não viesse num jumento, mesmo estando escrito em Zacarias, porque no jumentinho simbolizava a forma pacífica. Porque no Antigo Oriente próximo, se um rei viesse em paz, se o reinado de um rei fosse em paz, ele montava em um burro, em um jumento, em vez de um garanhão de guerra, de um quarto de milha, em vez de um cavalo potente. Então Cristo montou em um jumentinho, um potro, o filho de uma jumenta, porque dando a entender que o seu reinado era de paz, né? E as nações que aguardavam o Messias, não aguardavam o Messias como um título de um imperador que viesse derrubar o império atual, né? E viesse com um derramamento de sangue e muitas coisas mais que na verdade contrasta. Por isso que os ensinamentos do reino de Deus o mundo de Deus no mundo dos homens é totalmente diferente, irmão. Totalmente diferente. Agora haverá sim um advento. Esse foi um advento que ele montou no jumento, se apresentou à nação de Israel. Mas haverá um governo, aleluia, quando Jesus vier, que ele não vai vir de jumento não, né, irmão? Aí ele vai vir de cavalo mesmo, né? Um cavalo, aleluia, como sinal de que ele vem para vencer as guerras que são colocadas contra a igreja. O Senhor vem para vencer. Aí sim, aleluia, louvado seja Deus. Mas esse reino aqui, ele é espiritual, e ele está entre vós. Lucas 17:21. Aleluia, louvado seja Deus. Vou abrir uma Bíblia para facilitar aqui a leitura, para a nossa maior compreensão. Vemos aqui Lucas 17:21. Você vai ver que o Senhor
ele vai dizer isso aqui. Houve a corrigida fiel, que vai nos trazer esta leitura, Lucas, capítulo 17 e 21. Nós estamos na escola bíblica dominical aqui. Esse ensinamento é uma coisa, não é fast food, não é comida rápida. Aleluia. Diz aqui: nem dirá o ele aqui, o ele aí, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. Então, nesta lição que encerra aqui esse trimestre, nós vamos estudar aqui essa implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sobre a égide deste reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Quando a Bíblia diz: eis que vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, é porque há uma diferença, irmão. Há uma diferença, há um contraste. Então, você vai ver que o mundo de Deus no mundo dos homens é totalmente diferente. Totalmente diferente. O reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Mateus 5 e 16. Quando nós vemos Mateus 5 e 16, que diz assim, a seguinte expressão bíblica: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifique a vosso Pai que está no céu. Então, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. E a igreja do Senhor, santa e imaculada, a noiva do Cordeiro, ela deve resplandecer a luz. Existe uma luz dentro de cada um de nós como igreja, que ela resplandece como astros no mundo, e essa luz ela tem que brilhar, ela tem que reluzir, para que outras pessoas vejam, Por isso que aqui no versículo 15 diz assim: não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então a igreja ela não pode se esconder, ela não pode se omitir, ela não pode ficar trancada a quatro paredes. A igreja ela tem que resplandecer, aleluia, porque é através da igreja, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, que como o sal da terra, a igreja ela está trabalhando assim como algo que conserva, para que não apodreça na sua totalidade. Então o sal ele é conservador, e a igreja está conservando, aleluia, este mundo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Então essa profecia aqui, que Jesus viria, ela foi cumprida. Isaías ele diz que a virgem dará à luz um filho, e a virgem deu à luz a um filho. E em Mateus também repete esta profecia. Louvado seja o nome do Santo Senhor. E Jesus veio, habitou aqui na terra, comeu, teve a sua infância, cresceu na graça, no conhecimento, trabalhou com seu pai na carpintaria e começou o seu ministério. Aí, após os seus 30 anos de idade, quando foi batizado no Rio Jordão, aí iniciou-se o seu ministério, aleluia, louvado seja Deus, podemos dizer, espiritual, aleluia. Então, Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu quando a Virgem Maria concebeu, o nosso Senhor, aleluia, pelo Espírito Santo. Ele é filho do Altíssimo. Lucas 1,32, vamos dizer, ele não é filho de José, ele é filho do Altíssimo, aleluia, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1,14, ou seja,
O nosso Senhor é Emanuel, Deus conosco. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, Gálatas 4:4, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. O Senhor Jesus, amados irmãos, ele foi 100% homem, 100% homem e 100% Deus. Não era 50% homem e 50% Deus, não. Era 100% homem, a sua humanidade. Na sua humanidade ele teve fome. Quando a Bíblia diz que ele teve fome, teve sede, que ele chorou, que ele se angustiou, que ele sentiu tristeza, que ele dormiu, todas essas características, todas essas informações sobre a vida de Jesus nesses atos se refere a Jesus na sua humanidade, na sua humanidade. Como homem ele se entregou, como ele se entregou, o Filho do Homem se entregou. Quando os soldados vieram prender ao Senhor Jesus, ele mesmo se ofereceu, disse: a quem procuras? A quem vocês procuram? Porque era uma multidão, Os judeus têm uma aparência próxima, um do outro, São parecidos e talvez não identificasse ali. Por isso que foi necessário Judas beijar a Jesus e com um beijo traiu. Mas Jesus se apresenta: a quem vocês procuram? Aí eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Aí o Senhor, na sua deidade, não humanamente falando, não 100% homem, mas 100% Deus, falou: sou eu. Quando disse sou eu, e que é o único que pode dizer sou eu, ou eu sou, é Deus. Quando ele disse sou eu, o poder, o sopro de Deus derrubou aquele batalhão. A Bíblia diz que todos caíram por terra. O sopro de Deus, do Todo-Poderoso, sou eu, derrubou tudo no chão. Quando eles levantaram, Jesus perguntou de novo, novamente: a quem procuras? Aí ele disse: será Jesus. Aí na sua humanidade Jesus disse: sou eu, e se entregou. Aleluia. Então, amados irmãos, podemos ver aqui que o verbo ele se fez carne. Você vê que Jesus ele morreu, ele entregou o seu espírito a Deus, mas o Hades, as regiões não inferiores não puderam reter a Jesus lá. Não. O Hades, o Seol, lá, o inferno não pôde reter, não pôde ficar, as regiões lá não pôde segurar. Porque a Bíblia diz que ele desceu até as regiões e pregou aos espíritos em prisões. Mas não pôde segurar Jesus em nada. Aleluia, porque ele é Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E foi assunto no céu, está à direita do Pai. Porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou dentre os mortos. Está à direita do Pai, está à direita do Pai. Jesus não está mais numa cruz. Jesus não está mais na sepultura. Então, as contradições em relação ao Messias vieram desde lá o momento da ressurreição. Porque a Bíblia diz que eles pagaram pessoas para lançar um falso testemunho de que eles roubaram o corpo de Cristo, roubaram o corpo de Jesus, para não dar conotação à ressurreição, para não dar validade à ressurreição de Jesus. Mas Jesus ressuscitou, e a Bíblia diz que ele ficou aqui, depois de ressurreto, uns 40 dias, e foi visto por mais de 500 pessoas. Comeu com os discípulos após a ressurreição, deu instruções antes de ser assunto aos céus, E Pedro, ali em Atos, capítulo 1, salvo engano, quando há uma revelação do retorno de Jesus à terra, o momento que ele há de vir novamente, Pedro prega ali aos galileus, diz: varões galileus, porque olhai para o céu,
ali com 40 dias, né? Já depois de ter passado instruções, de ter falado com Pedro, né? Jesus ter falado com Pedro, porque o anjo, quando Jesus ressuscita, as mulheres vão ao sepulcro e não encontram, aí o anjo traz um comunicado do céu, aleluia, irmão, a dança. O anjo dá um comunicado e diz às Marias: ó, passe essa informação, diga aos discípulos e a Pedro que ele fará um encontro com eles na Galileia, já ressurreto, já ressuscitado, né? Aleluia. Pedro, né, parece que ficou com medo, né? Porque o traiu, né? Foi pescar novamente. Mas Jesus não chamou Pedro. Depois que Deus chama o homem, não adianta ele querer voltar, não. Não adianta ele querer voltar para onde ele veio, porque quando Deus chama, Deus tem um objetivo. Então Pedro foi chamado para ser pescador de homens, né? Embora ele tenha voltado às redes, mas Jesus o chamou novamente, aleluia. Louvado seja Deus. Deu a ele autoridade. Ele, Pedro, Tiago e João, considerados colunas. Pedro não era uma coluna, era considerado uma das colunas, né? Porque tinha outros irmãos que iniciaram a igreja. Louvado seja Deus. Então, o verbo aqui se fez carne, né? Habitou entre nós, aleluia. A encarnação de Cristo, aleluia. Para o quê, amados irmãos? Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza, participou da nossa mesma natureza. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Mas em tudo Jesus foi tentado, né? Porém sem pecado. Então ele participou o quê? Para saber quem era o homem? Não. Deus sabe quem é o homem. Deus sabe quem sou eu, Deus sabe quem é você. Deus conhece meu coração, Deus conhece seu coração. O verbo se fez carne, ele se fez homem, para nós entendermos, né? Porque Jesus participou de sofrimentos, de tribulações, de angústia, de dores. Isaías, quando viu, teve a visão do Calvário, ele traçou a biografia de Jesus como um homem de dores, né? Viu Jesus como um homem de dores, homem recusado, homem de quem não havia nenhum interesse pela sociedade, né? Nenhum interesse havia. Eram homens de dores. Então, mas Jesus, ele se tornou humano, ele encarnou para nós sabermos que ele sabe do que nós passamos, aleluia, e de que ele derramou o seu sangue, porque se Jesus no sacrifício fosse Deus, não derramaria sangue, né? Porque o Espírito não tem carne, o Espírito não tem carne, o Espírito não tem sangue, mas a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, escravou no madeiro. O castigo que nos trazia a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro imaculado que derramou o seu sangue, né? Aleluia. Então nós entendemos agora que essa natureza, ela expia os nossos pecados, né? Expia os nossos pecados. Hebreus 2:14. O escritor anônimo aos Hebreus 2:14, ele vai trazer a seguinte informação, aleluia, sobre o que estamos falando. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, os pregadores, muitos dizem assim: o inferno fez festa e estava em festa. Não sei bem se o inferno estava em festa, não. Eu não concordo muito, não, com essa posição, porque, segundo as informações aqui,
de Hebreus 2:14, diz assim: para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, quando Jesus morre, ele morre aniquilando o diabo, ele morre destruindo o inferno, ele morre arrebentando com tudo, do que é inferno, que é potestade, que é principado, né? E já começa com os eventos, né? Os acontecimentos, fenômenos, né? Os movimentos, quando Jesus ressuscita, quando Jesus entrega seu Espírito, quando ele ressuscita, também tantas coisas acontecem, né? Tremor de terra, trevas sobre a terra, os montes tremem, a terremoto e tantas coisas mais. Então, o inferno foi se abalar na minha concepção, né? A mensagem do reino, ele é pregada. Após a tentação no deserto, né? O Senhor deu início ao seu ministério. Lá em Mateus 4:17, ele diz assim, Mateus 4:17, é chegado o reino dos céus. Então aqui está claro que a mensagem da cruz, aleluia, a mensagem que Jesus veio pregar aqui, aleluia, a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. É uma das primeiras mensagens do Senhor Jesus, né? Primeiro tema, a primeira temática, após ser provado, né? Após ser tentado no deserto, quando Jesus sai a pregar, ele prega nesse tema: arrependimento. Né? Arrependimento, aleluia, louvado seja Deus. Arrependimento lembra do grego metanoia, mudança de mente, abandono do pecado, voltar-se para Deus. Arrependimento é isso. Então, a igreja do Senhor, ela está envolvida nessa metanoia, né? Nessa mudança de mente. Quando nós lemos 2 Coríntios 5:17, a Bíblia diz: quem está em Cristo, né? Quem está em Cristo é o quê? Nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tornou-se tudo novo. Então a igreja do Senhor, ela é compreendida com essa mudança de vida. O que roubava não rouba mais, o que furtava não furta mais, né? O que mentia não mente mais, o que tinha vício não tem mais, né? É isso aí que a igreja é composta de pessoas assim, embora sujeitos ao erro, sujeitos por causa da natureza pecaminosa, mas a igreja ela nasce a partir do arrependimento. O batismo é o quê? Quando Jesus batizou, Pedro não queria, o João não queria batizar Jesus. Quando João estava batizando no Jordão, ele chamava aqueles que estavam vindo a ele de raça de víboras, né? O que antecedia? Ele pegava o cidadão ali de raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Arrependei-vos, né? E convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Ia batizando. Todos que chegavam ali, essa mesma pregação, né? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Só que quando Jesus ele pisa nas águas, algo glorioso, aleluia, acontece. Agora João não tem agora a impetuosidade, né, de chamar Jesus de raça de víbora, né, porque ele sabia quem estava ali. E aí, a princípio, quis rejeitar, porque o batismo nas águas é a representação do arrependimento. É quando o homem se arrepende, ele batiza nas águas, porque ele compreende que ele precisa se arrepender da sua vida pecaminosa, e ele recebe o batismo para arrependimento de pecados. Romanos 10:9 diz: se com tua boca confessares ao Senhor teu Deus,
no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se faz confissão para arrependimento de pecados, e com o coração se crê para a vida eterna. Então, de igual modo, o batismo é uma confissão de arrependimento de pecado. O homem se arrepende. E Jesus, ele não estava ali para se arrepender, porque Jesus não tinha pecado. Mas ele diz assim para João: é necessário que você me batize, para que se cumpra toda a lei. Nada fique sem se cumprir, né? Aleluia. Por isso que a cruz encerra todas as legalidades. Com a cruz se encerra a dispensação da lei. Vem a dispensação da graça. Aleluia. Lê a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver, aleluia, que todos aqueles aparatos eram sombra de coisas futuras, né? E que não há mais nenhuma necessidade de guarda de dias, nada disso. Leia Gálatas e você vai entender, aleluia, que tudo, a lei serviu como aio, né? Como uma ponte para Cristo. Para nós entendermos, aleluia, o pecado, precisamos dar uma olhada na lei. Mas para nós entendermos do perdão, aleluia, e da vida eterna, nós precisamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então, Romanos, no capítulo 6, e versículo 14, quando fala aqui da mensagem do arrependimento, diz a palavra do Senhor aqui: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Atos 26 e 20 diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 26, versículo 20. Aleluia. Louvado seja Deus. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então, o arrependimento aqui e a fé na obra expiatória e redentora de Cristo pode restaurar o pecador. É isso que restaura o homem caído. O homem, quando Jesus chega e diz, a Bíblia vai dizer lá no capítulo 4 de João, no capítulo 3, que um certo homem foi chamado Nicodemos, foi à procura de Jesus, né? Saber algumas coisas, que compreender, né? Algo que já estava queimando. O evangelho estava pegando fogo e Nicodemos já estava ardendo o coração. E quando ele vai ter com Jesus, ele já dá ar de que ele queria aceitar a Jesus como Salvador. Já estava caminhando, né, para o caminho certo. Aleluia, porque o Espírito Santo já estava trabalhando na vida de Nicodemos. E ele foi ter com Jesus de noite. E Jesus teve que esclarecer, falar sobre esse novo nascimento. E aí Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. E ele põe em dúvida, ele coloca que estava em dúvida, de que não estava compreendendo que novo nascimento era aquele, se era o homem precisava entrar no ventre da mãe. E o Senhor Jesus faz com que ele compreenda que o que Jesus estava falando não era de um reino material, não era de coisas, né? Não era de um nascimento, de um parto normal de uma mãe, porque não é natural um homem já velho entrar novamente no ventre e novamente nascer, não. Mas Jesus disse, fala do novo nascimento, aquele que não nascer da água e do Espírito. Então, para que o homem volte a Deus e se arrependa e creia, né, na obra redentora e expiatória de Cristo. O homem, a mensagem do reino é isso. Jesus pregava a ponto do homem entender que só haverá salvação, só haverá vida eterna se o homem crer na obra do Calvário, na obra expiatória. Atos capítulo 4, versículo 2 diz: porque em cima no céu, lá no céu,
Lá agora mesmo, lá no céu, porque em cima do céu e embaixo na terra, onde nós estamos agora, nenhum outro nome, nenhum. Pode procurar aí o nome que você quiser. Pode colocar o personagem que você pensar aí no seu coração. Pode olhar na Bíblia, procurar na Bíblia de cabeça para baixo, nos 66 livros, em outros livros que você queira observar. Procure e veja se há outro nome pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser no nome de Jesus. Só há salvação em Cristo Jesus. Não há salvação fora de Cristo. Não há, não há condições. Não há. Somente o homem só é liberto. O homem só é perdoado. O homem só é salvo se ele crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aí ele será salvo. Se ele crer nessa obra expiatória, né? Nessa expiação, aleluia, louvado seja Deus. Aí o homem é restaurado, aleluia. Aí o homem é restaurado, porque ele volta-se para Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aí vem falando dos valores do reino. Aí entra Jesus, ele prega sobre os valores do reino, que é o sermão, conhecido sermão da montanha, né? Aí onde é que... Aí muitos não entenderam mesmo o reino, o mundo de Deus no mundo dos homens. O mundo de Deus, lá no sermão do monte, aleluia, Cristo ali está revelando a ética e a moral do reino, onde destaca-se o controle da ira, né? O homem tem que controlar a ira. Veja bem, como ele diz bem assim, Mateus 5, aleluia, e 21, o Senhor diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Os antigos lá, né? O que foi dito aos patriarcas no começo, você ouviu o que foi dito a eles? O que foi dito a eles? Aí Jesus diz assim: não matarás. Foi dito isso, né? O decálogo tem, nos 10 mandamentos tem. E foi dito aos antigos isso: não matarás. Mas Jesus disse assim: agora eu estou dizendo, o reino do meu Pai hoje no mundo dos homens, qualquer que matar lá no Antigo Testamento será réu de juízo. Era isso que foi dito aos antigos. Mas no versículo 22 o Senhor disse assim: eu porém, quem está dizendo sou eu, Jesus Cristo está dizendo, eu Jesus Cristo, eu vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca ou louco será réu do sinédrio. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu de sinédrio. E qualquer que ele disser louco será réu do fogo do inferno. Então, Jesus ele vem fazendo aqui, vem destacando aqui as coisas necessárias nos valores do reino, né? Fala sobre o homem fugir da imoralidade sexual. 5:27 diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Ele vem falando sobre a honestidade no falar. 5:33 diz assim: outro sim, ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Aleluia. Mais aqui um valor do reino de Deus. Veja bem como o mundo de Deus é diferente do mundo dos homens, né? O mundo de Deus é diferente, o reino de Deus é diferente do reino do mundo. As orientações no reino de Deus é diferente das orientações do Deus desse século, né? Um trabalhando contrário ao outro. Aleluia. Diz assim em Mateus 6, 1 ao 5, vemos aqui a palavra
do Senhor, Mateus 6, o Senhor vai dizendo, vai falando sobre o quê? Sobre o não julgamento, né? Mateus 7:1 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juiz com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aí vem falando aqui, esses são os valores. Na prática dos valores, o Senhor lá no Sermão do Monte, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora é a prática, não é somente pregar, não é somente saber, não é somente ensinar, é viver, é praticar aqui esses valores. Aleluia. Então, Efésios 5:8, nós concluímos aqui esse tópico aqui em Efésios 5:8, que diz assim a palavra do Senhor: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Andar, caminhar, prosseguir, permanecer, aleluia, em Cristo Jesus, ou estar com o Senhor Jesus como um filho. Comportamento, o nosso comportamento deve ser como filhos da luz e não como filhos das trevas, né? Então o reino de Deus no mundo se caracteriza pela encarnação de Jesus Cristo, além da propagação de suas mensagens e valores. Então Jesus se encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e trouxe essa mensagem do reino, falou desses valores, né? Que é totalmente ao inverso, às vezes, daquilo que nós queremos fazer, né? Aquilo que o homem carnal quer fazer, né? Quando o Senhor diz: quando te bateres numa face, oferece também a outra, né? Não está dizendo que a gente deve sair apanhando por aí, não é isso. Mas aqui o Senhor, ele fala que a forma da gente agir é diferente de como o mundo age, né? Se te tiraram uma túnica, dá até a capa. Se te forçarem a andar uma milha, vai duas, vai uma de graça a mais aí. Aleluia. Então o reino de Deus, quando Jesus vier à terra pela segunda vez, o reino de Deus será revelado em seu pleno poder e glória, né? Porque a primeira vez que o Senhor Jesus veio aqui trazendo todos os ensinamentos, chamando o homem ao arrependimento, né? Chamando o homem para reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida, né? Tolerando. Jesus tem tolerado, Deus tem tolerado o mundo, tolerado no sentido ainda de não ter agido, está dando tempo, não tolerar o pecado, né? Mas dando tempo, podemos trocar essa palavra tolerar como o Senhor por longanimidade. Pronto, o Senhor tem sido longânimo, tem sido longânimo e tolerante às vezes porque quer arrancar, e o Espírito Santo lá, quando viu aquela árvore que não produzia mais, o dono quis arrancar, e ali o cuidador disse: não, dá um tempo mais, vamos adubar. Então tolera, está adubando, aleluia, para que o homem possa vir a compreender. Do jeito que foi dado um tempo para mim, Deus está dando um tempo para você. Do jeito que Deus deu um tempo para você entender, compreender, Deus também está dando um tempo para outras pessoas. Porque um dia como o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia, né? Então, agora só que o reino de Deus, quando o Senhor vier novamente, né? Após o arrebatamento da igreja, quando o Senhor vir buscar a sua igreja,
e ele vai vir a segunda vez, a segunda fase da sua vinda, então, irmão, ele vem aqui em Apocalipse 11 e 15, ele vem triunfando sobre reis e nações e todo mal. Jesus vem triunfar. Jesus não vem mais, eu vou dizer, Jesus não vem mais jumentinho não, para demonstrar paz, demonstrar humildade. Não, Jesus agora vem, aleluia, triunfar, porque na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Mão trema, irmãos. Aleluia. E não tem para ninguém. Aí não tem, não. O Senhor vem triunfante. Aleluia. Louvado. Assim como subiu triunfante, assim como ele subiu, vocês verão ele descer. Como tem o hino: subiu triunfante para o céu, Senhor. Assim mesmo há de voltar. Eis que vem em breve, diz o Salvador, pois todas as nações vêm julgar. Aleluia. Louvado seja Deus. Vem triunfante, subiu triunfante e virá triunfante no céu o Senhor. Irmão, com a mão, as bênçãos de uma vida no reino, remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição do crente em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos e estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Gálatas 4:3. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto de judeus quanto dos gregos, era limitada, legalistas e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Gálatas 4:5. Aleluia. Vamos ver essa informação em Gálatas 4:5. Aleluia. Louvado seja Deus. Muito importante essa informação, não devemos deixar ela passar. Gálatas capítulo 4, aleluia, versículo 5. Gálatas 4: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Aleluia. Ah, meu irmão, nós somos adotados, né? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Nós não tínhamos direito, irmão. Nós não tínhamos direito. Vejam, desde a planta do templo, você vê ali que muitas pessoas não tinham direito. Não tinha direito de entrar. Aleluia. Na presença do Senhor. Nós não tínhamos direito, irmão. Estava fechado. Aleluia. Estava fechado para nós. Aleluia. Eu digo agora em Cristo Jesus. Mas nós não tínhamos direito. Nós não tínhamos. Nem mulheres, nem gentios. Ali na planta tinha um lugar de separação. Na planta do templo. Onde as mulheres ficavam de fora. Pessoas com problemas, né? Até mesmo problemas físicos. Era tudo um legalismo ali, né? Mas uma das primeiras coisas que aconteceu quando Jesus ressuscita, uma das primeiras coisas que Deus fez questão de fazer foi rasgar o véu do templo, de alto a baixo. Aleluia. De alto a baixo, rasgou o véu. E aquilo que era separação, aleluia. Oh, meu irmão, isso é glorioso, isso é muito glorificante. Isso é de dar, sabe, glórias, mil glórias, né? Mil glórias, como diz o pastor Benedito Santana, mil glórias ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, porque agora nós temos acesso. Agora nós temos livre acesso à presença do Senhor. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia. Agora nós adentramos a presença do Senhor. Aonde você está, onde você estiver, colocou o joelho no chão, orou ao Senhor,
você está na presença de Deus. Aleluia. Porque aqui nós fomos remidos. Aleluia. Houve uma morte expiatória. Aleluia. Louvado seja Deus. A nosso respeito. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. São essas bênçãos do reino que vieram para nós, né? Aleluia. A salvação, a Bíblia diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Aleluia. Olha, somos remidos do nosso pecado. Sabe o que é um remidor? Um remidor, sabe? Quando vemos a palavra remidor, o remidor só surge quando a esperança, quando não há mais esperança, quando não há mais nada o que se fazer. O remidor sempre surgiu na história da Bíblia quando não havia mais esperança, né? Quando não há, você lembra de Boaz, né? O remidor, aleluia. Então ela é uma figura de Cristo, uma figura de Cristo. Então quando o mundo, não havia mais esperança para o mundo, quando não há mais esperança, quando você acha que não há mais esperança para você, você olhe para o remidor, aleluia, olhe para Jesus, busque a Jesus, que você vai ver que há esperança. Então o remidor ele surge quando não há mais esperança, quando há uma instabilidade política. Lá no Antigo Testamento você pode ver isso. Quando havia um colapso moral, né, generalizado, quando havia infidelidades espirituais. Lógico que Deus começava com castigo, né? Deus enviava logo castigo para que o povo sentisse, né, a mão de Deus, sentisse, o povo ia logo implorando, né? E às vezes, irmãos, até com castigo o povo voltava de forma superficial, né? Porque Israel viu, o povo viu tanto, os hebreus naquela época viu tantas operações, né, irmão? Tantas operações da parte de Deus, e assim mesmo eles se convertiam de forma superficial. Sabe, quando passava ali aquele período de tribulação, eles voltavam a fazer tudo de novo, todos os erros. Então, aí o remidor surge. Então Jesus, ele surgiu, aleluia, para a humanidade assim, como remidor, para remir nossos pecados, numa época de caos espiritual, né? Numa época de silêncio, né? De Malaquias a Mateus, né? 400 anos de silêncio, aleluia. Aí surge, aleluia, o Senhor Jesus trazendo esperança, como foi profetizado, e a terra de Zebulon e a terra de Naftali, a região de sombra e morte, viu uma grande luz raiou, aleluia, uma grande luz raiou em nós. João em Apocalipse diz que nós fomos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor, aleluia. Fomos transportados, irmão, fomos direcionados de um lugar de trevas para o reino do Filho do seu amor, aleluia, louvado seja Deus. Então Jesus é esse nosso remidor, aleluia. A morte expiatória aqui, aleluia, libertou o homem da maldição da lei e da potestade das trevas. Gálatas 3:13 aqui, ó. O Senhor, aleluia, nos remiu. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3:13, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Aleluia. Oh, meu irmão, não dá para ler isso sem sentir a presença de Deus, não. Irmão, não dá para essas letras virem dentro de mim e eu não esboçar, e eu não sentir, e isso não me constranger. Não há como. Aleluia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula e nem acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. A sua descendência, presta atenção. Não diz, e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só. E a descendência que é Cristo. Então em Cristo, Cristo em nós, esperança da glória. Aleluia. Nós fomos abençoados pelas promessas feitas pelo pai Abraão. Em Cristo, essas promessas foram feitas a Abraão. E em Cristo, nós somos descendência em Cristo. Aleluia. Herdeiros da mesma promessa. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas digo isso que, tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Aleluia. Abraão foi justificado pela fé. Aleluia, louvado seja Deus. Abraão foi justificado pela fé. Aleluia, e nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, adotados, herdeiros de Cristo. Porque antigamente não, nós éramos estranhos. Volto a dizer, Jesus disse, eu vim para o que era meu, mas os meus não me receberam. Mas todos, quanto a mim receberem, eu vos dou, aleluia, eu vos dou-lhe o direito, irmão. Jesus assinou na cruz o direito e o poder de serem chamados meus filhos, a saber, os que crerem no meu nome. Está lá, irmão, a cédula que era contra nós foi rasgada. Foi rasgada. Foi rasgada. Tudo foi rasgado. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Também herdeiros de Deus por Cristo. Então nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão. A ser aceitos, fomos transformados em filhos para louvor e glória do nome de Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 6. Aleluia. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Efésios 1 e 6. Aleluia. Diz assim. Que maravilha, né? Para louvor, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Aleluia. Deus nos fez agradável em Jesus. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que Deus agradou Moelo. Porque quando Deus agradou-se a Moelo, o seu próprio filho, aleluia, ele nos fez agradáveis a si em Jesus. Aleluia. Quando Deus olha para nós, Deus se agrada por causa que nós somos agradáveis no seu Filho. Aleluia. Por isso que diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Aleluia. Glória a Deus. Por mais 99 justos que não precisam mais de arrependimento, que já estão, aleluia, que já fizeram sua confissão, que já estão, aleluia, escrito com o seu nome escrito no livro da vida. Há mais alegria por um pecador que se converte no céu. Porque quanto mais vai se convertendo, mais o homem vai tornando-se agradáveis a si em Cristo Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, ali descobrindo-se o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos,
tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Aleluia, louvado seja Deus. E essa plenitude dos tempos, eu escrevi algo aqui, aleluia, sobre essa plenitude dos tempos. Aleluia, louvado seja Deus, que foi um tempo em que Deus, aleluia, louvado seja Deus, o tempo de cumprir todas as coisas, aleluia, o tempo chegado, o tempo que foi chegado para mim e para você, aleluia, o tempo completo, aleluia. Quando o Senhor, quando se fala de plenitude, ali nós lembramos de algo que foi consumado, como lá na cruz, né? Chegou o tempo, aleluia, onde o Senhor Jesus disse: está consumado, o tetelestai, né? Não precisa mais nada, já está tudo pago, chegou a plenitude dos tempos, aleluia, que foi proposta pela própria vontade de Deus para as nossas vidas. E para concluir aqui, os males de uma vida no mundo. Olha, em Cristo Jesus, o mundo de Deus, nós temos todas essas benesses aqui, né? Aleluia. O Novo Testamento tem muito a dizer a respeito do papel do povo fiel de Deus no seu reino. Os seguidores de Cristo têm o privilégio e a responsabilidade de buscar constantemente os propósitos e o modo de vida que agrada a Deus em tudo que fazem, para que a sua presença e seu poder sejam evidentes às pessoas que estiverem à sua volta, né? Irmão, é ímpar, é de uma responsabilidade total nossa, o nosso comportamento diante do mundo. Aleluia, louvado seja Deus, porque o mundo tem que olhar para a igreja e sentir esta diferença, e sentir que Cristo está em nós. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, o que? Se amardes uns aos outros. Aleluia. Então é nisto que é conhecida a igreja. É conhecido de várias maneiras, no comportamento, no agir, na maneira de conviver daqueles que estão em nossa volta. Aleluia. E dos males de uma vida no mundo, a escravidão do pecado. Agora a diferença, irmão, agora aqui, o mundo de Deus no mundo dos homens. O mundo dos homens aqui é uma vida de escravidão do pecado. João 8,34 diz que aquele que comete o pecado é servo do pecado. Significa que o ser humano é escravo daquilo que controla. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, aqui, no capítulo 2, veja bem em relação ao pecado. Segunda epístola de Pedro 2:19 diz assim: prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Viu? Então, significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. Se algo lhe controla, se algo está me controlando, eu estou sendo servo daquilo que me controla. Então, o que é que tem me controlado? Se o que tem me controlado é o Espírito Santo, eu sou servo de Deus e sou servo de Jesus e do Espírito Santo. Mas se aquilo que me controla são desejos carnais, são desejos da carne, então eu serei servo daquilo que me controla. Pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. João 8:43, veja assim: o homem, ele torna-se incapaz de aceitar a palavra de Deus. João 8:43 diz assim a palavra do Senhor: porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra, né? Aí Jesus está dizendo: por que você não entende a forma que eu falo, o meu linguajar? Pois não podes ouvir a minha palavra. Não pode ouvir a minha palavra, né? Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão. João 9:41 diz aqui que o homem soberbo, ele impede dele fazer esse reconhecimento. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizem, vemos, por isso o vosso pecado permanece.
filhos da ira e condenação eterna. A Escritura enfatiza que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Efésios 2 e 3. O capítulo 2 de Efésios, e o versículo 3 diz assim, 2 e 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmão, o homem é salvo pela graça. Não vem por obra. As obras são maravilhosas. As obras têm que estar na vida do salvo. O salvo que não tem obra, a fé dele é morta. A fé de alguém que diz que é servo de Deus, se ele não tiver obras na sua vida, a fé dele é morta. Agora, a salvação não vem através, não é o caminho da salvação, é fazer obras, não. A salvação vem através de Cristo, pela graça sois salvos. Agora, não vem por as obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar. Já pensou? Eu ser salvo porque eu dou uma cesta básica, eu ia me gloriar, eu tenho. Não. E Jesus, e a cruz, e o sacrifício? Não teria nenhum sentido, né? Não teria nenhum sentido. Mas a fé sem as obras é morta, né? A fé sem as obras é morta. Por isso que as orações de Cornélio, de Cornélio, exatamente, de Cornélio de Cesareia, era um homem bom, né? Cornélio orava continuamente, não era um homem convertido ainda, não era convertido, não era um homem salvo em Cristo Jesus. Ele era temente a Deus, orava continuamente, dava esmola, fazia obras, mas não tinha um nome escrito no livro da vida. Foi que necessário lá em Atos capítulo 10, Deus fala, o Senhor falar com Pedro, recebeu os homens de Cornélio, porque Deus também tinha falado com Cornélio, para que fosse na casa de Cornélio e levasse a mensagem do arrependimento, a mensagem da cruz, aleluia. E aí Pedro foi, pregou o evangelho da cruz na casa de Cornélio, todos eles creram, receberam o batismo com o Espírito Santo, receberam Jesus, receberam o batismo com o Espírito Santo, aleluia. E aí sim, aí ele tornou-se agradável, aleluia, no Senhor, aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas o homem, os males de uma vida no mundo é isso: filhos da ira e condenação eterna. As inclinações carnais, a impureza, a avareza, a idolatria, entre outros, resulta na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5 e 3 diz assim a palavra para nós concluir aqui este ensinamento: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação, toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém o santo, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas ante ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, o impuro, o avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, né? Então, aqui a ira de Deus vem sobre a humanidade, né? Por isso que aí eu botei o hino aqui, né? Essa terra vai pegar fogo. Essa terra aqui não vai sobrar nem raiz nem ramo. Essa terra aqui não vai ser, como muitos pensam, vai ser reformada, não. Na verdade, não. Aquilo que é novo não é reformado. Não, o que é reformado é reformado. Que se João viu o novo céu e nova terra, o mesmo Deus que tem poder para destruir um planeta, tem poder de fazer outro, porque ele fez milhares de planetas. Tem aí. Veja aí. Veja a astronomia, estuda a astronomia que você vai ver. O quanto de planetas. Não só existe o planeta Terra. Existem vários planetas. Só que não são habitáveis. Até agora não se tem comprovação de leitos de água
que sejam compatíveis para que o homem viva normalmente como vive na terra, né? Porque Deus no princípio criou os céus e a terra. E a terra Deus criou para que o homem morasse nela. Nem outro planeta até hoje nunca se descobriu se há possibilidade do homem viver normalmente, respirando como nós respiramos, ter aqui essa gravidade adequada, né? Ter a proteção da camada de ozônio e tantas outras coisas, mas que é necessário ser adaptável para a convivência do ser humano normalmente aqui. Nós não precisamos estar balançando nem flutuando aqui não, porque a gravidade da Terra ela é essencial, o oxigênio da Terra é essencial. Deus fez tudo perfeito, né? Mas a Bíblia diz que a Terra é um tesouro reservado para o fogo, é um tesouro reservado para o fogo, e não vai sobrar nem raiz nem ramo, né? E nós vamos morar num novo céu e numa nova terra. Então, amados, aqui os judeus aguardavam um reino literal para libertá-lo da opressão política, social e econômica da época, né? Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado. Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal, né? Então, irmão, tá aqui, chegamos aqui ao fim, né, desta lição, 13ª lição, conclamando o homem voltar-se a Deus, né, se arrepender dos seus pecados, aleluia, viver a moral do reino de Deus a cada dia, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é certo pensar assim, né? O homem precisa aceitar a fé, o sacrifício vicário e buscar uma vida coadunada à vontade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, Deus em Cristo vos abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus, né? Aleluia. E saiba que esse mundo aqui é passageiro, né? Tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui vai passar. E um dia, todo o homem dará conta de si próprio a Deus, né? Vai haver o julgamento, o tribunal de Cristo, que será o julgamento para os salvos, que não é para condenação, é para receber galardão, mas haverá o juízo final, onde será julgado Satanás, a besta, o falso profeta, o anticristo e todos os homens que se esqueceram de Deus e não atentaram para a fé salvífica, né? A fé expiatória, a fé no Calvário, a fé no Filho de Deus vivo. Aleluia, porque o homem precisa aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, como Senhor e Salvador. Não é só como Salvador, não, né? Não é só ter Jesus como Salvador, é ter Jesus como Senhor, como aquele que controla, como aquele que domina o homem em toda a sua vida, através do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará para o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se a juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardar para o último dia a condenação do juízo final. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz.
Jesus. De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, ainda no inferno pode lançar. Procure, enquanto é tempo, aceitar a paz. Se morrer perdido, não terá jamais a oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre lhe obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, que um leva ao céu e o outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe, eu não tenho nada contra viver, estou contigo a desejo é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Deus guarde a todos nós, Deus guarde a sua casa, a sua família. Deus abençoe grandemente a todos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor da glória, por esse momento de ensinamento, esse encerramento, Senhor, de mais essa lição, Senhor da glória, Pai, aonde vem nos ensinar a cada dia como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Senhor da glória, meu Deus, esses ensinamentos que o teu servo, o pastor, nos trouxe, Senhor da glória, Douglas Batista, continue, Senhor da glória, em nossos corações, que a tua palavra continue em cada coração, em cada vida, em cada lar. Senhor da glória, abençoa grandemente a todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor, até outra oportunidade, se assim Deus nos permitir, e Ele vai permitir porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.